Você sabia quem é, provavelmente, o homem mais odiado dos Estados Unidos no século XXI? Não, não é o ex-presidente Donald Trump, afinal, ele ainda conta com uma legião de seguidores. Também não é Bill Gates, que, apesar de suas excentricidades, transformou esgoto em água potável, o que dificilmente inspira ódio genuíno. Nem mesmo Jeffrey Epstein, o financista acusado de tráfico sexual de menores, que, embora seja um candidato forte ao título de vilão absoluto, perde para alguém que, nos Estados Unidos, já foi comparado até mesmo a Hitler. Estamos falando de Bernie Madoff, o golpista que roubou 65 bilhões de dólares, uma fortuna maior que o orçamento anual de muitos países. Mas Madoff não é o protagonista desta história. O que nos interessa aqui é entender como ele conseguiu executar um golpe tão monumental. Nos meios de comunicação russos, costuma-se chamar seu esquema de pirâmide financeira, mas essa definição não é precisa. A imprensa americana o classifica como o criador da maior fraude Ponzi da história, e esse não é um termo técnico, mas sim o sobrenome de um homem que, há um século, inventou um método capaz de transformar um vigarista em um dos homens mais ricos do planeta. Esta não é apenas a narrativa de um aventureiro audacioso, embora Charles Ponzi fosse, de fato, uma figura fascinante. É a história de um engodo genial, uma trama de fraude tão bem elaborada que continua atual até hoje. E se você acha que é inteligente demais para cair nesse tipo de armadilha, está redondamente enganado. Atualmente, vivemos em um mundo com 8 bilhões de pessoas, e uma pergunta assombra a maioria: como ficar rico? Melhor ainda, como ficar rico rápido? Cada um tem sua própria definição de riqueza, para alguns, é uma conta bancária recheada, para outros, uma frota de carros ou joias de ouro. Mas todos compartilhamos um desejo: ter mais, com o mínimo de esforço possível. E é exatamente essa ambição que torna qualquer um de nós um alvo perfeito para golpistas. Quem nunca recebeu uma ligação ou mensagem falsificando um banco, pedindo acesso à sua conta? Ou um e-mail com uma doação urgente ou um aviso de bloqueio inexplicável no cartão? Há ainda aqueles que preferem o contato pessoal, batendo na porta de idosos para extorquir quantias significativas. Alguns golpes são mais eficientes, outros menos, mas nenhum deles chega perto dos bilhões arrecadados por esquemas bem estruturados. A verdade é que o medo ou a piedade não são as melhores iscas, o que realmente nos faz morder o anzol é a ganância, o sonho de enriquecer da noite para o dia. O caso de Bernie Madoff abalou o mundo, mas, para muitos no espaço pós-soviético, passou despercebido. Poucos aqui investiram em fundos americanos, mas temos nossos próprios exemplos notórios. Quem não se lembra da MMM, liderada por Sergei Mavrodi? E ela não foi a única nos anos 90. Se não foi você, certamente algum parente, amigo ou conhecido perdeu dinheiro nessas armadilhas. Parece que todos já conhecem os sinais de uma pirâmide financeira, mas, contra todas as expectativas, milhares ainda caem nelas. Dados oficiais revelam que, em um único ano, a Rússia identificou cerca de 200 esquemas desse tipo. 3 anos depois, esse número explodiu, 10 vezes mais. Um dos casos recentes mais famosos foi o Kasher, promovido por celebridades e influencers, que deixou milhares de investidores no prejuízo, com perdas na casa dos bilhões de rublos. Se você acha que é imune a esse tipo de fraude, está se iludindo. As pirâmides financeiras são muito mais sofisticadas do que parecem, e suas vítimas não são apenas ingênuas, são pessoas inteligentes, educadas e racionais, espalhadas pelo mundo. Para entender por que isso acontece, precisamos voltar no tempo, até o ano de 1920, em Boston, nos Estados Unidos. Charles Ponzi era um homem de sucesso, mansão com empregados, vários automóveis, um luxo em uma época em que ter um carro já era sinal de riqueza, joias e imóveis comerciais espalhados pela cidade. Sua fortuna era estimada em 15 milhões de dólares, uma quantia astronômica para a época, quando um automóvel custava apenas 500 dólares. Ponzi não tinha nem 40 anos, não era herdeiro de uma fortuna familiar, não descobriu petróleo nem inventou uma tecnologia revolucionária. Ele criou algo muito mais poderoso, um esquema que o tornaria absurdamente rico em apenas 6 meses, um método que continuaria funcionando mesmo um século depois. Um plano tão eficiente que levaria seu sobrenome, a fraude Ponzi. Confesso que este canal poderia nem existir ou ser completamente diferente se não fosse por uma decisão que tomei há alguns anos. A maioria dos materiais que uso para produzir conteúdo está em inglês, e, em russo, simplesmente não há equivalentes.
Para aprender a escrever roteiros de qualidade, resolvi estudar com os melhores e acabei analisando roteiros de filmes de Hollywood. Descobri que eles não são como livros, ninguém os traduz. Se não fosse pelo meu esforço para aprender inglês anos atrás, hoje eu não estaria aqui. Não sou um guru das finanças, mas posso afirmar com convicção, investir no aprendizado do inglês foi uma das melhores decisões que já tomei. E se você quer fazer o mesmo com eficiência, a escola online Skiing é uma excelente opção. Lá, apenas 1% dos candidatos a professores são aprovados, garantindo que você terá um mentor de alta qualidade e um bom professor faz toda a diferença. Na Skiing, desde a primeira aula, você já começa a falar inglês, algo que falta em muitos cursos tradicionais, onde a teoria domina e a prática é deixada de lado. O progresso é rápido, e, ao atingir um nível intermediário, você pode até ter aulas com nativos. Tudo acontece em uma plataforma própria, onde você acessa materiais, faz exercícios e interage com o professor, sem perder tempo com deslocamentos. Além disso, o horário é flexível, adaptando-se à sua rotina. Experimente uma aula gratuita e ainda ganhe 40% de desconto na primeira mensalidade com um professor russo, basta usar o código promocional que deixarei na descrição. Não deixe para depois, o inglês pode transformar sua vida. A ascensão de Ponzi foi meteórica. Em 1920, seu nome dominava as manchetes americanas, mas, apenas um ano antes, ninguém o conhecia. Como muitas histórias de sucesso nos Estados Unidos, a sua começou bem longe dali, em uma pequena cidade italiana chamada Lugo, no norte do país, onde nasceu, no final do século XIX, o filho da família Ponzi. Os primeiros 20 anos de sua vida, no entanto, não davam qualquer indício do que viria pela frente. Os primeiros anos de Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, sim, esse era o nome completo do homem que o mundo viria a conhecer como Charles Ponzi, são envoltos em névoa, reconstruídos principalmente por suas próprias memórias, nem sempre confiáveis. Mas uma coisa é certa, naquele início de vida em Lugo, ele ainda não era Charles, o magnata americano, e sim Carlo, o jovem italiano de família outrora abastada, mas já em declínio financeiro. Os resquícios de fortuna que restavam, no entanto, foram suficientes para bancar seus estudos na Universidade de Roma, onde, pelas palavras do próprio Ponzi, ele descobriu a fase da vida em que gastar dinheiro parece a ocupação mais fascinante do mundo. Sem meias palavras, Carlo esbanjou em poucos anos tudo o que tinha. Era o começo do século XX, e para muitos europeus com problemas financeiros, a solução óbvia era um bilhete de navio para os Estados Unidos, a terra onde, teoricamente, até quem chegava com os bolsos vazios poderia enriquecer. E, de certa forma, Ponzi acabaria provando que essa máxima tinha fundo de verdade. Em 1903, com apenas $2 no bolso e um sonho de fazer fortuna, ele desembarcou no porto de Boston. Os 15 anos seguintes, no entanto, não o aproximaram nem um pouco de seus objetivos. Agora chamado de Charles, nome mais fácil para os americanos pronunciarem, ele serviu mesas em Nova York, pintou placas de trânsito na Flórida e se virou com trabalhos temporários onde quer que aparecessem. Em 1917, de volta a Boston, conseguiu um emprego modesto como escriturário em uma agência de publicidade. Um ano depois, casou-se com Rose, uma jovem simples, e mais uma vez mudou de rumo, passou a gerenciar um pequeno negócio de frutas da família da esposa. Também não deu certo. Foi em 1919 que a centelha da grande ideia finalmente surgiu. Ponzi sonhou em criar um jornal internacional de comércio, financiado por anúncios, mas o banco recusou seu pedido de empréstimo. Parecia mais um fracasso em uma vida cheia deles, até que, em um envelope recebido da Espanha, ele encontrou algo que mudaria tudo: cupons internacionais de resposta postal. Esses cupons permitiam que o remetente de uma carta pagasse antecipadamente pela resposta. Ou seja, quem recebia a carta nos Estados Unidos podia trocá-los por selos americanos e enviar uma resposta de graça para o exterior. Foi aí que a mente de Ponzi fez a conexão genial, ou, melhor dizendo, aparentemente genial. A economia americana era muito mais forte que a de países como a Espanha. Um cupom comprado lá, por uma fração do valor, poderia ser trocado nos Estados Unidos por selos que custavam 5 centavos cada. Se ele conseguisse pessoas comprando esses cupons em massa em países com moedas desvalorizadas, enviando-os para os Estados Unidos, trocando-os por selos e vendendo os selos a 5 centavos, a margem de lucro seria estratosférica, até 400%, segundo seus cálculos. À primeira vista, não parecia uma fraude. Pelo contrário, era um negócio baseado em uma arbitragem real,
uma brecha no sistema postal internacional. Em janeiro de 1920, Ponzi fundou a Securities Exchange Company e começou a colocar seu plano em prática. Mas aqui vem o detalhe crucial: para comprar cupons em larga escala, ele precisava de capital. E para atrair investidores, precisava oferecer algo irresistível. Então, ele fez o que qualquer visionário ou charlatão brilhante faria: prometeu 50% de retorno em apenas 90 dias. Depois, para aumentar o apelo, reduziu o prazo para 45 dias. Soava bom demais para ser verdade? Era. Mas Ponzi sabia que, para convencer as pessoas a entregarem seu dinheiro, não bastavam promessas vazias. Era preciso construir uma fachada de credibilidade. Primeiro, ele precisava provar que seu negócio era real e lucrativo. Afinal, ninguém investe em algo que parece um blefe. Então, ele usou sua ideia dos cupons como isca. Falava aos potenciais investidores sobre os 400% de lucro da arbitragem, sobre sua rede de agentes na Europa comprando milhares de cupons, sobre um sistema infalível. Na prática, nenhum cupom foi comprado. Nenhuma marca foi vendida. O que Ponzi queria mesmo era uma coisa só: o dinheiro dos outros. Segundo, e aqui está a genialidade psicológica do esquema, ele adotou a estratégia fake it till you make it. Para que as pessoas confiem em você, elas precisam ver que você já é bem-sucedido. Ponzi passou a frequentar os melhores restaurantes, clubes exclusivos e eventos esportivos, sempre bem vestido, sempre cercado de contatos influentes. Criou a imagem do investidor astuto, do homem que sabe como multiplicar dinheiro. Mas, e aqui está o truque, ele nunca pedia investimentos diretamente. Pelo contrário, deixava que as pessoas implorassem para entrar no negócio. Quanto mais seletivo ele parecia, mais desejado sua oportunidade se tornava. Quando os primeiros investidores, seduzidos pela promessa de lucros estratosféricos, entregaram seu dinheiro, Ponzi fez o que qualquer arquiteto de pirâmide financeira faria: pagou os primeiros retornos com o dinheiro dos novos investidores. Foi o golpe de mestre. Ao verem que os cheques eram depositados, que a promessa de 50% em 45 dias era real, os primeiros clientes não só reinvestiram seus lucros como correram para trazer amigos, familiares e conhecidos. A máquina estava em movimento. Em poucos meses, o fluxo de dinheiro se tornou uma avalanche. Ponzi não dava conta sozinho, então recrutou uma equipe de gerentes, oferecendo-lhes 10% de comissão sobre cada investimento que trouxessem. Esses gerentes, por sua vez, recrutaram outros, que trabalhavam por 5%. Era uma pirâmide dentro da pirâmide. Enquanto os clientes formavam a base do esquema, os recrutadores criavam uma estrutura paralela de ganhos, alimentando o monstro com ainda mais capital. Até meados de 1920, dezenas de milhares de pessoas já haviam entregue suas economias a Ponzi. O sonho americano, que ele mesmo perseguira sem sucesso por anos, agora era vendido como realidade, não pela força de um negócio legítimo, mas pela engenharia psicológica de um homem que entendeu, melhor que ninguém, como explorar dois dos maiores motivadores humanos: a ganância e a fé seguem atalhos para a riqueza. E o mais irônico: enquanto a fortuna de Ponzi crescia a olhos vistos, sua empresa nunca vendeu um único selo. Do ponto de vista dos gestores financeiros, o esquema de Ponzi não era apenas engenhoso, era uma obra-prima da manipulação psicológica. Mas aqui está o detalhe mais revelador: ele não inventou nada. A mesma estrutura que imortalizaria seu nome já existia há pelo menos um século antes de seu nascimento. A ânsia humana por enriquecimento rápido não surgiu no século XX, ela é tão antiga quanto a própria ganância. E se há um desejo eterno, é natural que haja, também, eternos aproveitadores dispostos a explorá-lo. Volte conosco a 1880, no mesmo Boston que décadas depois abrigaria o império de Ponzi. Uma mulher de 50 anos, Sarah Hall, arquitetou um golpe que, à primeira vista, parecia inovador. Sua Ladies o Deposit Company aceitava investimentos exclusivamente de mulheres. Em uma época em que o mundo dos negócios era dominado por homens, Sarah não apenas desafiou as convenções, ela as usou a seu favor. Prometendo retornos estratosféricos, conseguiu extrair quase $500 mil de suas próprias companheiras de gênero. Era, ao mesmo tempo, uma pioneira e uma traidora, uma feminista que empoderava mulheres para, em seguida, roubá-las. Mas a ironia de sua história não é o que importa. O que importa é que Sarah Hall não foi a primeira. Nem de longe.
15 anos antes, em 1817, um aventureiro escocês chamado Gregor MacGregor desembarcou na Inglaterra com uma história tão fantástica que até os mais céticos se renderam. Ele se apresentava como Sua Alteza Gregor I, cacique do reino de Poiás, um paraíso na América Central, onde o clima permitia colheitas o ano todo, o ouro jorrava das montanhas e o tabaco crescia em abundância. Cada libra investida, garantia ele, multiplicar-se-ia em proporções inimagináveis. Para dar credibilidade ao conto, MacGregor publicou um livro detalhando as maravilhas de Poiás, abriu um escritório luxuoso em Londres e até emitiu moeda e títulos de propriedade do reino fictício. Os investidores, incluindo membros da nobreza britânica, corriam para depositar seu dinheiro. Afinal, naqueles anos de expansão colonial, novos países surgiam na América Latina a cada década, quem poderia duvidar que Poiás fosse mais um deles? O problema? Poiás não existia. Nem o reino, nem o ouro, nem as plantações. Era tudo uma farsa tão bem urdida que MacGregor conseguiu arrecadar o equivalente a dezenas de milhões de dólares atuais antes que a verdade viesse à tona. Ele enganou a elite britânica com a mesma facilidade com que, décadas depois, Sarah Hall enganaria suas conterrâneas e Ponzi enganaria milhares de imigrantes sonhadores. Esses casos provam algo fundamental: as pirâmides financeiras não são uma invenção moderna. Elas são tão antigas quanto a própria ambição humana. Mas então, por que quase ninguém ouviu falar de Sarah Hall ou Gregor MacGregor, enquanto o nome de Ponzi ecoa até hoje? A resposta está na execução. Não basta ter uma ideia, é preciso transformá-la em um espetáculo. E ninguém fez isso melhor do que Charles Ponzi. Ele não aprendeu sobre esquemas fraudulentos em livros ou jornais. Aprendeu na prática, durante aqueles 15 anos de erros, prisões e desilusões entre sua chegada aos Estados Unidos, em 1903, e seu retorno a Boston, em 1917. Nesse período, Ponzi foi garçom, pintou placas de trânsito e, acima de tudo, aprendeu como o sistema podre funcionava por dentro. Em 1907, após uma série de fracassos nos Estados Unidos, tentou a sorte no Canadá, em Montreal. Conseguiu emprego em um banco, ou melhor, em algo que parecia um banco. O Zarosi Bank, fundado por outro imigrante italiano, atraía clientes com juros altíssimos, pagos não com lucros reais, mas com o dinheiro de novos depositantes. Quando o esquema desmoronou e o dono fugiu para o México com o caixa, Ponzi ficou desempregado e desesperado. Foi então que cometeu seu primeiro crime a sério, forjou um cheque de $400 em nome de um ex-cliente. Por isso, passou 3 anos atrás das grades. Ao sair, em vez de se redimir, mergulhou ainda mais fundo na ilegalidade. Desta vez, nos Estados Unidos, foi preso novamente, agora por ajudar imigrantes italianos a cruzarem a fronteira ilegalmente. Mais 2 anos de prisão. Quando finalmente recuperou a liberdade, sobreveu-se com trabalhos temporários, até que, em 1920, decidiu que era hora de aplicar tudo o que havia aprendido. Não como um mero participante de esquemas alheios, mas como maestro de seu próprio espetáculo. E assim chegamos ao auge de Ponzi, o verão de 1920, quando ele desfilava por Boston em seu limusine, donos de propriedades valiosas e de uma fortuna construída sobre a credulidade alheia. As autoridades já desconfiavam, afinal, como um homem sem histórico empresarial conseguia multiplicar riquezas tão rápido? Mas não tinham provas. Os investidores antigos recebiam seus pagamentos pontualmente, e os novos afluíam em massa, hipnotizados pela promessa de riqueza fácil. Ponzi, é claro, não revelava nenhum detalhe. Quando questionado sobre como seu negócio de cupom gerava tamanhos lucros, respondia com um sorriso enigmático: segredo comercial. Até que a imprensa resolveu investigar. Um jornal de Boston descobriu que, para obter os lucros que Ponzi alegava, ele teria que negociar mais de 100 milhões de selos postais. Só havia um problema: a imprensa oficial americana havia emitido apenas algumas dezenas de milhares. A farsa estava exposta. Quando a notícia vazou, uma multidão furiosa se aglomerou em frente ao seu escritório, exigindo seu dinheiro de volta. Ponzi, em um último ato de teatro, começou a fazer pagamentos, mais de $1 milhão foram distribuídos na hora, como se fosse um mágico tirando coelhos da cartola. Mas a ilusão não duraria. A queda foi tão vertiginosa quanto a ascensão. Em agosto de 1920, menos de um ano após o início de seu esquema, a pirâmide desabou. Em novembro, Ponzi foi condenado a 5 anos de prisão por fraude. Quando saiu, em vez de desaparecer,
repetiu o erro. Na Flórida, prometeu 200% de retorno em apenas 60 dias, aproveitando-se da bolha imobiliária local. Desta vez, foi pego em semanas. Condenado a mais um ano, saiu apenas para descobrir que as autoridades de Massachusetts, onde tudo havia começado, o aguardavam com uma nova sentença, de 7 a 9 anos. Desesperado, rasgou a barba, cortou o cabelo e tentou fugir para o Texas, disfarçado. Não adiantou. Foi capturado, julgado e enviado de volta para a prisão, de onde só sairia em meados dos anos 1930, gordo, quebrado e, acima de tudo, esquecido pelo mundo que um dia idolatro. Mas seu nome? Esse, ironicamente, jamais seria apagado da história. Enquanto a Europa expulsava os japoneses de volta ao seu país de origem, Ponzi, agora um homem livre mas marcado, foi deportado para a Itália, terra de seus ancestrais, mas que lhe era tão estranha quanto o destino que o aguardava. Os anos que se seguiram são envoltos em névoa, relatos esparsos, memórias contraditórias, lacunas que a história se recusou a preencher. A versão mais plausível, no entanto, é tão irônica quanto sua própria vida. No final dos anos 1930, já na casa dos 50, ele conseguiu um emprego respeitável em uma companhia aérea italiana. Parecia o renascimento de um homem que, apesar de tudo, ainda acreditava em segundas chances. Mas o mundo não lhe daria descanso. Em 1941, a guerra estourou como uma bomba sobre seus planos. O escritório da empresa no Brasil, para onde Ponzi havia sido enviado para estabelecer pontes comerciais entre os dois países, foi fechado pelas autoridades brasileiras. De um dia para o outro, ele se viu abandonado em solo estrangeiro, sem recursos, sem conexões, sem nada além do nome que já não valia mais do que uma piada de mau gosto. O Rio de Janeiro, cidade de sonhos para tantos, tornou-se seu purgatório. Para sobreviver, deu aulas de inglês e francês, ganhando migalhas por lições que, em outros tempos, teriam sido ministradas a homens de negócios ambiciosos. Alguns dizem que foi nesse mesmo ano que seu coração, já desgastado pela vida, deu o primeiro aviso, um ataque que o deixou frágil, como se o corpo finalmente tivesse decidido cobrar a conta por décadas de tensão, enganos e fugas. 7 anos depois, o golpe final. Um derrame o deixou quase cego, aprisionado em um corpo que já não respondia aos comandos de uma mente outrora brilhante. Menos de um ano após isso, em janeiro de 1949, Charles Ponzi morreu em um hospital de caridade do Rio de Janeiro, cercado por estranhos, com apenas $75 no bolso, o salário de um mês de um professor medíocre, o resto de um império construído sobre areia. Em uma de suas últimas entrevistas, antes que a doença o silenciasse, ele chamou seu esquema em Boston de o maior show da Terra. E, de certa forma, não estava errado. Porque, enquanto seu corpo apodrecia em uma vala comum, sua invenção, ou melhor, sua reinvenção, ganhava vida própria. A esquema Ponzi, como ficou conhecida, não era nem de longe uma criação original. O princípio de pagar antigos investidores com o dinheiro de novos já existia séculos antes, mas foi ele quem o elevou à categoria de arte, transformando-o em um fenômeno tão sedutor quanto mortal. E o mais fascinante: essa arte nunca morreu. Pelo contrário, prosperou, metamorfoseou-se, adaptou-se a cada época, cada cultura, cada geração de sonhadores dispostos a acreditar no impossível. Na Rússia, centenas, talvez milhares, de pessoas caem nessa armadilha todos os anos, apesar dos alertas, apesar dos escândalos. Nos Estados Unidos, mesmo depois do colapso da MMM na década de 1990, ainda são desmascaradas cerca de 50 pirâmides financeiras por ano. E o que dizer de 2008, quando desabou a monumental farsa de Bernard Madoff? Dezenas de bilhões de dólares evaporados, vítimas entre as pessoas mais poderosas do mundo, Steven Spielberg, John Malkovich, Larry King, homens inteligentes, experientes, racionais. Até empresas de investimento, cujo único trabalho era proteger o dinheiro alheio, foram engolidas pelo mesmo truque. O segredo de Madoff? Ele não inventou nada. Apenas aperfeiçoou o modelo Ponzi, levando-o a um nível de sofisticação jamais visto, retornos garantidos tão absurdos que desafiavam a lógica, uma fachada de respeitabilidade, uma corretora com décadas de história, e a genialidade de nunca perseguir clientes. Eles é que batiam à sua porta, implorando para entrar. Tudo não passava de uma farsa elaborada. Os investimentos eram impressos em um porão, o dinheiro dos clientes ia direto para o bolso de Madoff. E o mais assombroso: sua pirâmide durou décadas.
poderia ter durado para sempre, não fosse um detalhe. Em 2008, a crise fez com que muitos investidores quisessem resgatar seu dinheiro de uma vez. Quando a fila de saques superou o fluxo de novos ingressos, o castelo de cartas desabou. Madoff pegou 150 anos de prisão. Fim da história. Longe disso. Porque, apesar de todas as lições, as pirâmides continuam a nascer e a ruir. E a razão é simples: nós, humanos, ainda nos fazemos a mesma pergunta perigosa: como ficar rico rápido? Mesmo sabendo, no fundo, que retornos de 50%, 80%, 100% são tão reais quanto um unicórnio. Sabemos que uma empresa séria precisa de licenças, que dinheiro sem proteção legal é dinheiro jogado no lixo. Sabemos que ganhos fáceis são a isca mais antiga do mundo, e que, na maioria esmagadora dos casos, riqueza é proporcional ao suor derramado. E, no entanto, aí está o cerne do problema: a confiança. Não a ingenuidade, não a burrice, mas o mecanismo evolutivo que nos define. Confiar em estranhos foi o que nos permitiu construir civilizações, fechar negócios, criar laços. Um mundo sem confiança seria um mundo sem famílias, sem amizades, sem empresas, apenas uma distopia de desconfiança perpétua, onde cada olhar é uma ameaça. O paradoxo. As pirâmides financeiras só existem porque confiamos. Porque, no fundo, preferimos acreditar na possibilidade de um milagre do que aceitar a crua realidade: não há atalhos. E assim, o legado de Ponzi vive. Não como um aviso, mas como um espelho. Um reflexo de nossa eterna luta entre a razão e o desejo, entre o que sabemos ser verdade e o que queremos que seja. Ele pode ter morrido pobre e esquecido, mas sua sombra se estende sobre cada promessa tentadora, cada oportunidade única, cada sonho vendido a crédito. Porque, no final das contas, a maior piada não é que Ponzi enganou o mundo. É que o mundo ainda quer ser enganado.